Salmo de número 18, versículo de número 36. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus e Ele vai falar conosco. Diz assim, vamos ler juntos? Alargaste os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que os não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. A gente tem aqui esse contexto tratando sobre guerra, né? Sobre se autodefender. O Davi, ele vivia isso. Isso é uma coisa que era da época. Na época era matar ou morrer, né? Ou você se defendia e automaticamente atacava o inimigo, ou o inimigo vinha para lhe matar. Naquela época a guerra era física. Nos dias atuais a nossa guerra é espiritual. Glória a Deus. Não temos guerra com ninguém. Temos divergência de pensamentos, de ideias, mas não temos guerra com pessoa nenhuma. Mas o Davi, ele vivia muitas afrontas durante a vida dele. Ele viveu muitas perseguições. E como ele tinha essas perseguições que eram diárias ou temporárias, sempre em algum momento aparecia algum confronto, ele tinha que estar ligado, ele não podia se distrair com absolutamente nada. Qualquer distração que o Davi tivesse poderia ser fatal à sua própria vida. Isso nós vamos tratar nos nossos dias atuais, porque também não é diferente. Só que não na mesma proporção dele, que era física, né? Mas na proporção, vamos tratar ainda mais do espiritual, mas tem um lado físico também. Mas se nós nos distrairmos hoje com algumas coisas, os nossos dias vão passar, e muita coisa que Deus tinha para nos entregar ou apresentar para nós, aquilo vai passando. Porque nós nos distraímos com algumas coisas do dia a dia, coisas seculares, e nós vamos perdendo aquela sensibilidade de entender o que Deus tem para nós. Por isso que hoje, nós que já entendemos a palavra, já assumimos um compromisso com Deus, nós temos que guardar conosco essa sensibilidade, esse cuidado. Davi tinha ali aquelas perseguições e ele disse logo no versículo 36, o Senhor alargou os meus passos, né? Os meus passos estão alargados, o inimigo vem atrás, mas eu estou bem à frente dele, e os meus artelhos não vacilaram, quer dizer, os meus pés, eles não vacilaram. Qualquer pisada em falsa poderia ter uma armadilha diante dele. Ele sabia muito bem aonde que ele estava colocando os pés. Ele sabia muito bem o caminho pelo qual ele estava andando. Ele tinha esse cuidado de não vacilar na caminhada. Esse termo vacilar parece até um pouco pejorativo, né? Tem lugar que falar fulano é vacilão é até um palavrão, né? Mas aqui não. Pra gente é normal, né? Vacilar é a pessoa que não teve o cuidado. É a pessoa que errou de alguma forma. Se distraiu com alguma coisa. Davi disse, meus pés não vacilaram. Eu fui atrás dos meus inimigos, mesmo que se levantaram contra mim, e eu não voltei senão depois de ter alcançado eles. E eles tentaram contra mim e eu atravessei eles, né? Atravessei os inimigos, de sorte que eles não puderam mais se levantar e caíram debaixo dos meus pés. Ele disse, eu não vacilei. Eu fui atacado, eu fui afligido, eu passei por algumas situações, mas eu não vacilei, eu não caí. Eu não deixei com que aquilo me distraísse. Vamos trazer para a gente ser muito sincero conosco mesmo. Quantas situações do dia a dia já nos fizeram vacilar? Pare para analisar um pouquinho, né, sobre isso. No dia a dia, vamos tratar de amizades aqui. Nós temos amigos, temos conhecidos, pessoas próximas. E às vezes, para não machucar aquela pessoa, ela começa a tratar de algumas coisas e a gente vai deixando aquilo discorrer. Quando cuida que não, você se distraiu, esqueceu até a palavra. Esqueceu até a palavra quando ficou falando de determinadas coisas, enquanto se envolveu com algumas coisas que estavam à sua volta. E é nessas horas que o nosso adversário encontra uma brecha para fazer o quê? Para adentrar na nossa vida. Ele busca essas oportunidades, essas falhas mínimas, por menor que elas sejam, para entrar de alguma forma na nossa vida. O diabo é oportunista. O nosso adversário, ele só quer uma oportunidade. Não é à toa que ele diz que ele anda como leão, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa
tragar, destruir. A intenção dele é essa. É encontrar alguma brecha, alguma coisa que vai nos distrair, e naquilo ele vem e faz a vontade dele, que é roubar, matar e destruir. Davi disse, eu não vacilei. Mas teve um tempo da vida do Davi que ele vacilou. Eu não vou ler porque a leitura é muito grande, mas no primeiro livro de Samuel conta a história. Principalmente no capítulo 16. O Davi, um determinado dia, era dia de ir para a guerra, ele não foi para a guerra. Ele ficou lá no palácio, da Palácio Real, segundo andar, aquela coisa toda. E quando ele olha, ele vê uma mulher assim, ó, na casa dela lá no canto, lá no quintal, tomando banho. E com certeza ninguém toma banho de roupa, né? A não ser que está na piscina, aí toma de roupa. Mas fora isso, e ele olhou para aquela mulher, cobiçou, deixou aquilo entrar dentro do coração, trouxeram a informação de quem era ela, ele mandou trazer e ali ele teve um caso com ela. No dia em que ele não vigiou, que ele se distraiu com aquilo que estava diante dos olhos dele, ele cometeu um erro gravíssimo. Porque ele adulterou, né? E depois disso colocou o marido dela à frente da guerra para ele morrer. Foi um adultério e um homicídio. Não foi só uma coisa. Se cumpriu a palavra que diz, um abismo chama outro abismo. Se uma situação se levanta, a pessoa cair, a melhor coisa que ela tem que fazer é se arrepender e voltar atrás. Porque se ela for tentar justificar, ela vai entrar num outro erro. Aí depois vem um outro erro, e assim sucessivamente. Daqui a pouco ela não consegue mais voltar. Não consegue mais retornar. Por isso que ele falou, logo aqui nessa situação em que ele estava, ele disse, o Senhor alargou os meus passos, fez com que eu fosse adiante e os inimigos não me alcançassem, e os meus artelhos não vacilaram. Eu não me deixei distrair. Vai chegar um momento da vida que não vigiou, distraiu, caiu. Esse é o risco que nós corremos. Eu falo nós porque todo mundo aqui está sujeito. A Bíblia chega a dizer que aquele que está de pé, cuide, tenha cuidado para não cair. Aí eu queria que você deixasse aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, Novo Testamento. Vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Isso aqui é muito forte. Paulo ensinando Timóteo. É bom quando você aceita que pessoas mais experientes do que você te ensinem alguma coisa. O triste é ver que tem gente que ela não é uma pessoa que está disposta a aprender. Tem pessoas que vão ser usadas por Deus para ensinar e a pessoa rejeita o ensinamento. Isso é muito triste. O Timóteo ele era muito humilde nesse sentido. Ele havia sido enviado pelo apóstolo Paulo para cuidar de algumas igrejas. E quando ele chegou a Éfeso, ele teve ali uma responsabilidade muito grande. E aí o Paulo envia essa carta para ele, para tratar com ele de algumas coisas, de como ele deveria se comportar diante de algumas situações. E o principal, que por ele ser um pregador jovem, ele não podia se distrair com aquilo que estaria diante dele. Porque fica imaginando, quando Timóteo foi enviado para aquele lugar, Timóteo era jovem e Timóteo era o quê? Solteiro. O que você imagina de um pregador jovem e solteiro? Qual, né, a sua mentalidade acerca de um pregador jovem e solteiro? Você pensa logo, inexperiente. Então, muita gente que era mais experiente daquela igreja ia olhar para ele talvez de qualquer forma. Eu já passei por isso. O ano de 2014, há 10 anos atrás, eu completei 20 anos naquela igreja, cheguei ao 19. Foi lá na Coab. Vou falar o nome da igreja, está sendo gravado, não tem problema não, os irmãos não vão se zangar comigo não. Mas eu cheguei naquela igreja, eu tinha 19 anos de idade, no ano de 2014, e estava prestes a completar os 20. Foi feito meu aniversário de 20 anos lá. E eu me recordo que quando eu cheguei na igreja, fizemos ali o culto, olha, eu estou aqui temporariamente, o pastor dessa igreja não está aqui, ele já foi transferido. O nosso líder pediu para que eu viesse aqui fazer os cultos por algum tempo, até for decidido quem é o pastor que vem. Eu sei que isso aí passou quase um ano, foi quase um ano que eu fiquei naquela igreja. Para ficar uma semana, fiquei um ano quase. E eu me recordo que logo no princípio as pessoas que eram mais experientes, mais idosas na igreja, e até a gente mais novo, começou a olhar e começou a criticar, começou a falar contra. Vieram aqui falar com o pastor, por que mandar um pregador jovem para lá? Aquela igreja só passou gente mais experiente.
Só que com o passar do tempo, alguns foram voltando, foram vendo. Apesar de ser jovem, parecia que tinha mais maturidade do que alguns que passaram por lá que depois se desviaram. Passaram por lá e depois estavam tudo desviados. Tinha uma idade, tinha uma postura, mas agora já estavam desviados. E eu estava na seriedade da palavra. Mas eu tinha pessoas que presidiam sobre a minha vida e que sempre eu estava pedindo orientação. Como é que o senhor quer que eu faça? E dessa forma, e como é que é? Fazia, lançava um propósito aqui, da mesma forma que era falado aqui, fazia lá. Ou seja, as coisas estavam fluindo. Ela nunca esteve tão bem como esteve naquela época. Até hoje, segundo o que é falado, né? Não chegou ainda no mesmo ritmo que era naquela época. Eles passaram mais de 10 anos já. Ela nunca chegou àquele patamar. Não falo isso para engrandecer, muito pelo contrário. Mas falo para dizer que passaram depois disso outras pessoas mais experientes e ela não chegou àquele ponto que era. De ter ali em média 350, 400 membros na igreja. Hoje se tem 300 é muito, 250 é muito. Então entenda bem a questão. O apóstolo Paulo, preocupado com o Timóteo para que ele guardasse a verdade, para que ele não se distraísse com nada, trouxe as instruções para ele. E disse para ele, você tem que ter muito cuidado para não se distrair. Jovem, muita coisa pode acontecer, então fica ligado. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Nós lemos aqui os primeiros 4 versículos e você percebe a preocupação que Paulo tinha. Ele já começa falando para ele, ó, você, meu filho, fortifica-te na graça de Deus. A graça é o amor, é o favor de Deus. É Deus em operação na nossa vida. Ele disse, não, você está distante, você não tem uma liderança superior a você, você é o líder superior aí nesse lugar, mas sempre entenda que você tem que se fortificar em Deus. Você não vai fazer as coisas da sua cabeça. Você vai ter que pedir a Deus direções todos os dias para você fazer a coisa certa. Então ele passa aquele ensinamento para o Timóteo para que ele ficasse firme, não se distraísse. Porque poderia ser que alguma moça da igreja se interessasse nele. Isso poderia acontecer sim ou não. Ele era um pregador, mas ele era solteiro. E aí se ele se distraísse com estou muito apaixonado. Ele ia render alguma coisa para Deus? Não ia. Porque paixão cega as pessoas. Por isso quando você se apaixonar por alguém que ainda não se apaixonou, fique bem ligado com Deus. Amém? Fique bem ligado com Deus. Porque você se apaixona, aí daqui a pouco você não quer fazer mais nada. É só... Né? Não faz mais nada. Eu conheci muita gente assim. Estava ali, fervoroso, servindo a Deus. Aí do nada, pastor, não dá para ir, não dá para participar, não dá para fazer, que não sei o quê. Aí você vai ver, tudo é um namoro. Distrai. Cuidado. Isso não é para ser maldição, é para ser bênção. Mas não pode lhe distrair. Não pode tirar o seu foco total. Tudo tem seu tempo determinado. Então a preocupação dele era essa. Fortifica na graça. Na continuação, no 2, ele diz, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ou seja, o Timóteo agora como líder, ele ia estar liderando uma igreja, e dentro daquela igreja teria muitas funções para ele distribuir para as pessoas. Imagina aí que eu chego num local, eu vou assumir ali uma responsabilidade. Ali eu vou precisar de gente para cuidar disso, para cuidar daquilo outro. Ele diz, assim como você recebeu de mim, você é testemunha disso, de que foram escolhidas pessoas certas para cuidar de cada departamento, para ensinar os outros alguma coisa, faça da mesma forma. Não vai escolher qualquer tipo de pessoa, ou por amizade, ou coisa parecida para colocar nas funções ministeriais. Você vai ter que escolher pessoas idôneas. Pessoas que entendem daquilo que estão fazendo. Pessoas que realmente têm o mesmo coração que o seu, como líder deles. Que tem a mesma direção, a mesma submissão. E por aí vai.
para que ele não errasse. E geralmente é assim. É assim no mundo espiritual, assim como também no mundo secular. No mundo secular, você está numa empresa, por exemplo, trabalhando num lugar, o chefe lá ele vai olhar quem são as pessoas que ele pode confiar, quem são as pessoas que não dá para confiar, quem são as pessoas que ele vê uma experiência, uma maturidade para colocar em determinados cargos, a seriedade que a pessoa transmite, tudo isso. Não pense em alguém, só porque é meu amigo vai me colocar em alguma coisa. Não vai não. Senão ele perde colocando a pessoa naquela posição. Por causa da amizade ele pode ir à falência. Paulo diz, tenha esse cuidado de não se distrair colocando pessoas erradas, porque elas poderão te atrapalhar. Se ele colocasse pessoas erradas ao lado dele, aquelas pessoas poderiam atrapalhá-lo. Pessoas que não tivessem o mesmo coração que o dele, aquilo não teria resultado satisfatório dentro da igreja. Na continuação, no 3, ele falou, sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, não era só facilidade. Se ele queria servir a Deus de alguma forma, ele tinha que entender que algumas aflições ele ia passar. E é o mesmo recado que eu deixo para você hoje. Você assumir um compromisso com Jesus de ser dele, e automaticamente, nós que somos mais jovens, nós somos a força da igreja, muita coisa vai passar pelas nossas mãos, nós vamos ser o suporte para muita coisa, e nós temos que entender que muitas aflições nós enfrentaremos. O do mundo lá, ele está preocupado com a aflição, ele quer saber de curtir a vida, ele quer saber das baladas, das festas, ser motivado por aquilo que ele acha que é legal, ser motivado por aquilo que ele acha que atrai o desejo dele, e ele vai viver naquilo, ele vai vivendo dessa forma. Mas nós que servimos a Deus é diferente. Nós temos que entender que por observar a palavra, nós vamos pagar um preço. O jovem do mundo lá, quando ele olha para alguém, ele gosta, ele não quer nem saber se pai, se mãe, se tem alguém que vai falar alguma coisa, ele já se entrega logo. A moça já se entrega logo pro rapaz e pronto. Não quer nem saber. Agora, quem serve a Deus, como é que funciona essas coisas? Tem hora que ele vai sofrer um pouquinho, não, eu queria, mas a autoridade falou algumas coisas. Sofre as aflições. Eu estou sendo coagido porque no lugar onde eu estudo, no lugar onde eu trabalho, muitas coisas falam e eu não posso participar, porque hoje eu sou cristão. Sofre as aflições de Cristo. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais ao mundo. Paulo já estava instruindo logo Timóteo. Não pense que você vai pastorear aí uma igreja, que você vai ser líder de alguma coisa, que você acha que sua vida vai ser fácil, não. Muito pelo contrário. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você pensa em ser líder de alguma coisa, mais o cargo vai ser pesado. Mais coisa vai vir no dia do seu juízo. Por isso que eu tenho medo disso, né? Meu juízo vai ser maior. Coitado de mim. Meu juízo vai ser maior. Fico imaginando que um dia eu vou ter que apresentar diante de Deus. E eu vou ter que falar para Deus as desculpas que eu dei para algumas coisas. Eu fico imaginando, meu Deus, o que será de mim? As vezes que eu falhei, com palavras, com atitudes, se eu não consertar enquanto há tempo. Por isso que ele diz, sofre as aflições como um bom soldado. Não largue as coisas assim não. Não se distrai. No 4, para terminar essa parte, ele diz, ninguém que milita, quer dizer, ninguém que está aqui vivendo uma vida, né, com Deus, que está cumprindo um propósito, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Isso aqui é o fundamento. Ninguém que milita, ninguém que assumiu o compromisso, ninguém que está focado no propósito, pode se embaraçar com coisas desta vida, com compromissos que essa vida proporciona. Muito cuidado. Tem gente que passa tempo, irmão, sem vir na igreja. Tem membro da igreja, eu faço essa crítica publicamente. Sempre eu faço. Eu, apesar de não ser o pastor da igreja, eu estou debaixo da autoridade do pastor, de vez em quando eu falo algumas coisas. Eu não acho que ele vai se reclamar, porque eu estou debaixo da autoridade, mas estou sendo usado pela palavra, por Deus, para ajudar as pessoas, né? Porque muita gente da igreja, eu falo da nossa igreja aqui, local, nossa sede, as pessoas se distraem muito. Tem gente que passa mês sem vir na igreja, tem gente que passa semanas,
Aí tem gente que vem um domingo, aí passa vários e vários dias. Aí lá no outro domingo, quando tem alguma coisa, ele aparece na igreja. E não é porque ele é uma pessoa que se converteu agora, que ainda não entende o princípio da palavra. Tem gente que é mais antigo do que a gente, você acredita? Eu nasci em 1994. Nessa época, tem gente que é membro da igreja aqui hoje, há 30 anos atrás, que ele já era crente. Eu não tinha nem nascido ainda. E essas pessoas, elas se distraem com tantas coisas, que elas passam dias sem vir na igreja. Ah, mas é porque é muito ocupado, a pessoa tem muitos compromissos. Gente, todo mundo tem compromisso na vida, ninguém é desassuntado, ninguém é descompromissado com nada, todo mundo tem compromisso. Tem ou não tem? O que falta definir são prioridades. As pessoas se distraem muito porque elas não têm prioridade. Deus é prioridade para ela? Coisa nenhuma. Mentira. Jovem que vem falar para mim, não vou sempre porque estou muito ocupado. Eu já digo, mentira. Porque tem muita gente que trabalha e está aqui sempre. Eu passei um tempo trabalhando numa empresa, passei 4 anos, nunca deixei de fazer um culto na comunidade que eu pregava. Nunca. Thalissa era obreira lá na época. Nunca disse assim, irmã, faz o culto no meu lugar, irmão, faz o culto no meu lugar. Nunca. Saía de lá direto, pegava minha roupinha, saía de manhã, tava a família toda dormindo, a mulher com a menina. Na época ainda não tinha menino. Era só a mulher e a menina, tava dormindo. Chegava de noite, estavam dormindo. Outro dia, que eu tivesse um tempinho mais, a gente se falava. Se abraçava, se beijava. Vem aqui, meu bem. Né? Aí tinha uma prioridade. Eu não podia me distrair muito. Se eu me distraísse com alguma coisa, eu perdia a oportunidade de honrar a Deus. E se eu estou numa caminhada com Cristo, militando segundo a fé, eu não posso me embaraçar com muita coisa. Faça compromissos ligados a Deus. Tenha cuidado com isso. Isso é um alerta de Deus para a gente. Um alerta muito sério. Você vai estudar, faz faculdade, trabalha. Daqui a pouco alguém vai casar, vai construir família. Amém, está tudo na bênção. Mas não deixe se distrair com nada. Porque senão daqui a pouco nós viramos uns crentes iguais esses aí que já estão mais desviados do que não sei o quê. Vem na igreja de vez em nunca. E ainda reclama, né? São os que mais reclamam, você sabia disso? São os descompromissados. Os que são descompromissados são os que mais chegam criticando alguma coisa na igreja. Por que aquela lâmpada está assim, aquela lá está de cabeça para baixo? Ninguém nunca viu aquilo. Mas ele não marca um dia para ele vir aqui na igreja fazer uma faxina e ajudar. É ou não é verdade? Falo verdades ou mentiras? Né? Ele não faz nada. Na hora de abrir o bocão, estou lá. Espero que no dia do juízo ele fique quietinho. Porque senão é o Senhor que vai passar a chibata nele. Né? Então, você está correndo uma carreira com Deus, cuidado para não se distrair. Paulo tinha essa preocupação com Timóteo. Eu não vou ler todo o contexto, porque eu vou dar outros exemplos também. Mas depois, com calma, você continua lendo isso aqui, porque ele vai falar lá no versículo 5. Se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. No versículo 5 ele falou sobre isso. Ou seja, ninguém vai ser coroado se você não fizer tudo dentro da legalidade. Se fizer tudo certinho. Para você ser coroado, para você chegar ao final de tudo naquela carreira e ser coroado, né, com aquilo que é o prêmio máximo, é preciso estar focado e não se distrair. Porque se distrair, vai errar de alguma forma e o aproveitamento não vai ser 100%. Se distraiu, deixou algumas coisas acontecer, passou. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado para a gente é pouco. No dia que você perceber que não está legal, que está muito distante, que as coisas não estão corretas com você, não é hora de se isolar e nem ficar chateado com nada e nem com ninguém. É hora de se aproximar ainda mais e pedir ajuda, se for o caso. Pedir ajuda. Meu pastor, me ajuda, porque eu estou muito distraído com tanta coisa. Estou igual a Marta. Distraidão aqui que o tempo passou e eu não estou nem congregando. E está tudo normal para mim, a vida. Tudo aparentemente normal. Cuidado. Olha só, Marcos, Evangelho de Marcos, vamos lá? Capítulo de número 10. Volta um pouquinho, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler com você o versículo 46.
Marcos 10, 46. Glória a Deus. Olha só o que diz aí a mensagem, a palavra. Vamos ler? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Essa história já é muito bem conhecida, né? Por isso que eu li assim mais corrido. Mas o que chama a atenção é que quando o Bartimeu ele começou a chamar, ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquela região, ele percebendo que ele passava por ali, ele começou a chamar por Jesus para que Jesus atendesse a petição dele, a necessidade dele. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E insistiu falando isso por várias vezes. E o que as pessoas fizeram? Chegaram até ele e disseram: cala tua boca que ele não vai te ouvir. O que fizeram com ele? Tentaram distrair ele para que ele não ficasse focado naquilo que ele estava querendo buscar naquela hora. Ele queria buscar a sua cura e era a oportunidade que ele tinha de se libertar daquela cegueira. E naquela oportunidade as pessoas tentaram silenciar ele, tentaram distrair ele, tentaram tirar o foco dele para outro lado, que Jesus não ia ouvi-lo. E ficaram lançando aquelas sementes malignas. É justamente isso que acontece com muita gente hoje. Você está focado no seu compromisso, você começa a chamar a existência das coisas, você começa a estar ali alinhado naquilo que você acredita que vai acontecer com você, e as pessoas começam a dizer: para com isso não vai dar para ti. Isso é só para fulano, não é para ti. E começa a tentar te distrair. É nessas horas que você tem que fazer o quê? Jogar bem longe aquele tipo de coisa. Não dar ouvidos àquilo que estão falando. E se você percebe que pessoas chegaram até você com esse tipo de conduta, se aparta desse tipo de gente. Não dê moral para eles. Não tenha proximidade com eles. Tem uma palavra que diz: aquilo que não ajunta, espalha. Então, se você percebe que alguém está atrapalhando, está tentando te distrair de alguma forma, se afasta. Né? Está tentando te atrapalhar de alguma forma? Longe de mim. Longe de mim mesmo. Não quero nenhum tipo de concordância ou compromisso com isso, porque isso vai me atrapalhar, vai me distrair. Isso que eu falei agora há pouco: o namoro pode distrair? Pode. Pode distrair. Tem que ter limite nas coisas. Saber tudo bonitinho como é que funciona. Estudar, pastor? Também. Tenha cuidado. Tem gente que não tem o tempo todo para estudar, mas só para estudar na hora do culto. Ah, não dá para ir porque eu estou estudando. Na hora do culto. Quer dizer que só tem a hora bendita do culto para estudar. Mas, menino. Né? Que nem diz o pastor Antônio. Mas, menino. Quando ele quer brigar com o menino. Né? Só tem a hora do culto para estudar. Poxa, tem tantas horas. Só tem a hora do culto, só tem um dia do compromisso com Deus para ir visitar alguém. Não é que não tem outros dias? Só sobrou isso. O dia que era do Senhor. Você entende como é que funcionam as coisas? As distrações? É assim que começa. Assim que começa, ó. Bem atento. Bartimeu não deixou aquilo distrair. Ficou firme, continuou falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O próprio Jesus mandou chamar. Os mesmos que mandaram ele se calar, que quiseram distrair ele, foram os que disseram: vamos, levanta, ele está te chamando. Abestado. Hã? O mesmo que estava atrapalhando agora queria dar uma de bonzinho. Vamos lá, ele está te chamando, vamos. Né? Você vê que tem muito coxinha do seu lado. Pergunta para quem está do seu lado: você não é coxinha não, né? Você não é doquinha não, né? O doquinha só confirma, né? O coxinha é que fica falando lá. Essa carniça. Né? Tenha cuidado. Tem muita gente distraindo.
Você está em casa, de boa. Na hora de você vir para o culto, um amigo, vou assistir jogo ali. O jogo é bem aqui do lado. O jogo é aqui no Ninhozinho Santos. Tá de graça lá. Ou quando não, pago para ti o ingresso, é R$10. É jogo ruim, né? É R$10 o jogo. Para tu entrar no... Se fosse bom era 200 conto, né? Mas R$10. Qualquer pé inchado vai também. Aí ele paga para você. Aí, não, é uma oportunidade que eu nunca assisti o jogo do time. Eu digo, mas tem que ser no horário do culto. Você não percebeu que isso é uma distração? Você não percebeu que você está tomando o teu propósito? Marca um outro dia que não tem nada. Marca um outro dia que não tem compromisso. Eu não posso deixar o compromisso com Deus para outras coisas. Lucas 8,40, voltando um pouquinho mais, é um pouco à frente, perdão. Depois de Marcos é Lucas. Eu estou lendo aqui essas referências com você, espero que você esteja anotando. Pra você guardar no seu coração. Ou senão depois você pode também ouvir no YouTube, se a mensagem vai estar lá mais na frente. Se não segue o canal, deixa o seu joinha lá, né? Deixa o seu joinha, faça um comentário, ajuda a publicação do Evangelho aí. Lucas 8,40. Vamos lá? Falar rapidinho do Jairo. Vou comentar só um pouquinho, porque a leitura é muito grande. Vou comentar uns 2 versículos apenas. Lucas 8, versículo 40. Diz assim a palavra. E aconteceu que, quando voltou Jesus, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então ele estava com um problema, e o problema era a filha dele. A filha dele estava moribunda era enferma, né? Doente, uma doença que era para, com certeza já estava levando ela a óbito. O negócio estava sério. E quando ele chega até Jesus, ele era uma autoridade romana, né? Era uma pessoa que estava ali na parte dos publicanos, de cobrar e tudo, era uma autoridade. Ele chega até Jesus, deixa de lado aquela hierarquia de quem ele era, quebrou o seu orgulho, né, de ser uma autoridade, e foi até Jesus e reconheceu. Senhor, minha filha está assim, você pode ir lá na minha casa, fazer alguma coisa por mim? Aí vem o versículo de número 49. Versículo 49. Jesus foi, né? E diz assim o versículo de número 49. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, um dos servos dele, né? A tua filha já está morta. Não incomodes o quê? O mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. E foi justamente o que aconteceu. Porque o Jairo estava naquele desespero, minha filha, quem tem filho já sabe como é que é, né? Qualquer coisa que mexe com o filho te mata. Mexe com você. Se for com você, você se machucar, tanto faz como tanto fez. Agora, ouve falar que eu estou aqui, às vezes, não, o neném caiu aqui em casa. Aí já vem aquele negócio, será que o menino caiu? Como é que foi o machucado? Será que tem que levar para o hospital? Já vem aquele negócio na cabeça, né? O que eu vou ter que fazer agora? O que tem que fazer? Vamos gastar muito para resolver o problema. Já fica naquele negócio na cabeça. Mas no caso dele, a filha dele enferma, doente, ele vai até Jesus. Chegando lá, Jesus disse, não, eu vou. No meio do caminho aparece a mulher do fluxo de sangue. Acontece aquela história todinha que você já conhece. Parou, perguntou quem que foi que me tocou e ficou ali. Demorou muitas horas. E aí chega alguém que trabalhava para ele e diz, a tua filha está morta, não incomoda mais Jesus. Imediatamente Jesus olha para ele e vira assim de ponta de olho. Não temas, creia somente, sua filha está salva. Ela será salva. Ela está viva, ela vai ficar viva. Fica tranquilo, só creia no que eu estou te falando. E ele ficou firme. Ele não deixou aquela palavra negativa distrair. Por isso que se você tem propósito, não fica aceitando as que as pessoas estão falando, não. Porque tem muita gente que vai te diminuir. Sim ou não? Sim. Tem gente que tem inveja de você, você sabia disso? Tem. Ah, mas eu não tenho nada, como é que pode ter inveja de mim? Pois tem. Te digo que tem. Pois é. Igual a Chiquinha, né? Tem. Você pode ter plena convicção disso. Tem gente que você não fez nada para ela, mas ela fala mal de você. Isso é o quê? Normal da vida. Você está sujeito. Fazer o quê? Se nem Jesus agradou todo mundo, você vai agradar? Procure ser bênção. Se não concordarem com você, é outra coisa. Mas o cidadão chegou e o Jairo ouviu aquela palavra de Jesus, ficou tranquilo. Ficou em paz. E quando ele chega lá,
Jesus fecha a porta da casa, que ninguém acreditou, quando ele falou que a menina só estava dormindo, todo mundo até riu, estavam chorando, morreu. Aí começaram a rir que Jesus disse que ela estava viva, estava só dormindo. Aí Jesus também não deixou ninguém entrar, fechou a porta, só o pai, a mãe, ele e os discípulos que estavam com ele, e a menina voltou. Falou, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te, e ela levantou. Tem até uma canção dela agora, né? Talita cumi, levanta. Tem até uma música que está rolando nas rádios aí, 24 horas. Então, só para você guardar isso aqui no coração. Jairo não se distraiu com aquilo que falaram. Me disseram que eu sou ruim, pastor. Meu, faça o seu trabalho, esquece o que estão dizendo. Faça a vontade do Pai, esquece o que estão falando. Já me disseram várias vezes, isso daí não tem estrutura de líder de jovem. Eu disse, meu Deus. Que para muitos, ter estrutura de líder de jovem, você saber fazer uma festa, né? É você conseguir trazer a galera para pirar, aquela coisa toda. Se for para isso aí, eu não tenho mesmo, não. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma palavra para te dar, que vai salvar a sua alma, que vai te ajudar a ser um jovem que vai prosperar ainda jovem, não na velhice. Quando tiver velho, aí já tá velho, perde de morrer, vai desfrutar de quê? Tem que começar a prosperar hoje, você desfrutar de hoje. Você entende isso? Você começa a prosperar hoje para você desfrutar de hoje. Se tiver velho, vai ficar para quem? É bom que tenha herança, é bom que tenha filhos para desfrutar, né? Mas você não vai desfrutar de nada. Então é hoje, é agora. Então Jesus, ele permaneceu ali sem se distrair com aquela coisa. E para a gente terminar, eu vou ler com você o Lucas 21. Olha só. Evangelho de Lucas, ainda no Lucas, né? Capítulo 21. Nós vimos bastante coisa aqui hoje. Lucas 21. Versículo 34. Aqui Jesus abriu o nosso entendimento. Na minha Bíblia está escrito com letras vermelhas que as palavras de Jesus têm esse destaque nessa Bíblia aqui. Eu vou ler com você o versículo de número 34, 35 e 36, para a gente terminar. Olha o que diz aí. Palavra de Jesus. E olhai por vós, para que não aconteça que vosso coração se carregue de quê? De glutonaria. O que é glutonaria para você? Tem gente que pensa que é só muita comida, né? Mas glutonaria são os desejos. É muita coisa que envolve você, que atrai você, que aquilo vai tomando o seu tempo. Você não está tendo mais tempo com Deus, porque aquilo te atrai, aquilo chama a tua atenção. Você fica com muito apetite para aquilo. Então a glutonaria não é só a comida. São qualquer outras coisas que tomam o teu tempo, que te traz um apetite para aquilo e te deixa sem apetite para com Deus. Então glutonaria, ele falou, cuidado com a glutonaria. Aí ele fala, não se carregue de glutonaria, de embriaguez. Embriaguez são as coisas que a pessoa começa a participar daquilo e daqui a pouco ela está tão envolvida, tão embebedada com aquilo, que ela perde a consciência das coisas. Tipo quem começa a fazer algumas coisas erradas, por exemplo, o vício do jogo. O jogo que eu falo não é o jogo do futebol, mas o jogo. Tem gente que entra num jogo, numa bilheteria, coisas parecidas, que ela se embriaga com aquilo. Ela demanda muito tempo. Todo pouquinho que ela ganha, ela vai lá para aquilo ali e começa a ficar ali jogando. Ela acha que vai ganhar alguma coisa, ela só perde. Né? A loteria é uma dessas coisas aí que muita gente se embriaga. Tá cheio de gente aí gastando dinheiro dia e noite com o joguinho lá na loteria, se embriagou com aquilo. Tá embriagado. Ele não tem mais tempo para nada. Vira e mexe, ele tá na loteria lá jogando. E o coitado nunca ganhou nada. E nem vai ganhar. Porque se for para ele ficar se embriagando com isso, aí ele ainda diz mais. E dos cuidados da vida, as coisas concernentes à nossa vida que são importantes, mas tem que ter cuidado com elas. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Então ficou muito claro para nós aqui, com as palavras de Jesus, sobre a nossa vigilância para não se distrair com nada dessa vida. Tudo pode ser importante para a gente, mas cuidado para não ser demasiado. Eu posso ir no estádio de futebol, assistir um jogo? Pode. Marca um dia e vá.
chama a família. Mas não fica no meio da organizada, não, que aquela organizada lá tá cheia de gente errada, né? Você vai para um lugarzinho ali, fique bem tranquilo com a família, que tem espaço para todo mundo. Pode ir no shopping assistir o filme, pastor? Pode. Vá, marca dia. Faz bonitinho, tem tempo para todas as coisas. Vai lá. Mas se você tem compromisso com Deus, compromisso com o altar, tenha cuidado, para que todo tempo você não fique envolvido com aquilo e deixe a comunhão com Deus. Porque é sobre isso aqui que ele mandou vigiar. Que vai chegar o dia em que ele vai voltar e muita coisa vai acontecer e muita gente será pega de surpresa. Eu espero que a gente não seja pega de surpresa. Porque nós não vamos se distrair. Poderia falar aqui da parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Não comentei sobre isso, mas posso comentar aqui agora. 5 prudentes foram aquelas que o tempo todo manteram as suas lâmpadas acesas. Não se distraíram. Já as outras gastaram o azeite que tinha na lâmpada. A lâmpada se apagou. Se distraíram com muita coisa do dia a dia. E quando veio o noivo, elas, o noivo chegou. E como é que eu vou? Minha lâmpada está apagada. Me empreste um pouco da tua lâmpada. Ela falou, vai lá você. Da minha eu não posso te dar. Porque se eu tirar daqui, se eu tirar o que eu tenho, perde eu e perde você. Você entende isso? Não adianta querer, às vezes, fazer algo por alguém, sendo que ela não quer, né? Então não dava. Elas tinham que ser prudentes enquanto elas tiveram a oportunidade. Mas infelizmente se distraíram, perderam a visitação do noivo. E o noivo é Jesus. Amém? Nós temos que ser uma noiva bem bonita para ele, né? Bem preparada. Todos nós somos a noiva de Cristo. Amém? A igreja. Você acha que ele vai casar com qualquer noiva? Eu acho que não. O ser humano casa com qualquer tipo de pessoa. Mas Jesus, ele não vai casar com qualquer noiva. Por isso que a gente tem que estar bem bonitinho de branco, né? As moças aí pensam em casar, toda bonitinha e tal. Os homens nunca se imaginaram de vestido, né? Mas vocês são a noiva de Cristo também. Tem que estar bem limpo, bem santificado. Todos os dias orar, pedir a Deus direção. Deus, eu estou com os pensamentos mal aqui, minha cabeça está poluída. Falar com Deus, sério. Eu estou com a cabeça poluída, Senhor. Eu já estou tão distraído que o pastor até me mandou uma mensagem, eu nem vim no culto. Nem respondi ele. Foi até mal educado com o pastor. Não estou falando em causa própria não, tá? Só dando um exemplo. Mas guarde isso no coração hoje. Guarde isso mesmo, sério. Não se distrai com nada. Não se distrai, fique focado. No dia que você tiver que fazer alguma coisa, faça. Vai ter um evento na Praça Maria Aragão. Vai depois daqui, você não tem um compromisso com o altar? Não vou não, porque eu tenho que ir para Maria Aragão. Acontece um acidente lá, acontece alguma coisa, aí depois você vem pedir oração. E eu vou dizer, era para tu estar no culto naquele dia. Não veio. Foi para Maria Aragão. Com gente lá que você não sabe nem quem é. Hoje em dia esses cantores gospel aí, se não der um dinheirinho, não vem não. Vem nada. Tem que ser do jeito que eles querem. Eu já vi gente que veio visitar as nossas igrejas, que da Graça Music, no caso, na época, já teve uns, veio visitar e saiu reclamando. Reclamando porque o café tinha não sei o quê, porque não gostou de não sei o quê. Eu digo, gente, era para estar agradecido, você veio fazer a obra de Deus. Estava lá murmurando. Hoje não está mais. Já vê murmurinho que está até desviado. Não guarde isso no coração, não se distrai com nada. Tenha o seu foco naquilo que Deus te chamou para fazer. Paulo cuidou de Timóteo. O Bartimeu teve cuidado de não ficar ouvindo aquilo. Da mesma forma, o Jairo não ficou ouvindo. E Jesus deixou muito claro o que ele quer. Para não se distrair. Amém? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus.